Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, para o quadro Biografia, falarei sobre o elfo Celebrimbor, Mão de Prata, o maior dos artífices de Eregion, criador dos 3 Anéis de Poder dos Elfos. Possivelmente ele será um dos personagens principais na série da Amazon, então prepare-se para conhecer melhor esse elfo que impactou a Terra-média. Celebrimbor era filho de Curufin, 5º filho de Fëanor. Para quem não sabe, Fëanor foi o criador das Silmarils, as 3 joias repletas da luz das 2 árvores de Valinor e muito cobiçadas. Ou seja, Celebrimbor era neto de Fëanor e depois de seu avô foi o maior artífice da história da Terra-média, e sua forja dos Anéis de Poder levou ao domínio e à queda final de Sauron na Guerra do Anel. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Os primeiros anos de Celebrimbor não são conhecidos, mas ele nasceu em Valinor e seguiu seu pai e avô até o exílio dos Noldor na Terra-média. Sua mãe, de nome desconhecido, ficou para trás. Ele provavelmente fugiu para Nargothrond após a Dagor Bragollach, a Batalha das Chamas Repentinas. No entanto, ele não participou dos atos do seu pai, Curufin, e de Celegorm em relação a Lúthien, Beren e Finrod. Ele até repudiou as ações de seu pai e não o seguiu quando Curufin foi expulso, juntamente com Celegorm, de Nargothrond por Orodreth, permanecendo assim nesse reino. Em uma versão posterior de sua história, depois do saque de Nargothrond, Celebrimbor viveu por um tempo em Gondolin, onde foi um grande joalheiro para o rei Turgon. Se diz que ele era um dos sobreviventes de Gondolin e que estivera entre os maiores artífices de Turgon. E nessa versão, Galadriel e seu esposo Celeborn tinham em sua companhia um artesão Noldorin chamado Celebrimbor. Em outra versão, diz que foi Celebrimbor quem criou a Elessar de Eärendil, embora outros relatos nomeiem Enerdil como o joalheiro mestre e criador da Pedra Élfica, que talvez tenha ensinado a Celebrimbor esta arte. Também diz que durante a Segunda Era, Celebrimbor estava apaixonado por Galadriel, que sofria com o estado da Terra-média. Então ele refez outra versão da Elessar, mas com menos poder do que a original. Ele sobreviveu à queda de Gondolin e foi para Eregion. Celebrimbor tinha uma obsessão quase anânica pelos ofícios e logo tornou-se artífice-mor de Eregion. Durante a Segunda Era, ele foi senhor dos elfos de Ost-Inedil, a cidade dos elfos em Eregion. Ele também era chefe da Gwaith-Myrdain, uma sociedade de artífices nessa mesma região. Sua habilidade era tão conhecida que eles ganharam a admiração e a amizade dos anãos de Khazad-dûm. E junto ao anão Narvi, Celebrimbor construiu as portas de Durin, a porta oeste de Moria. Tanto que na inscrição da porta, Gandalf leu as palavras: "Eu, Narvi, as fiz". Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais. Falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Por volta de 1200 da Segunda Era, Sauron, chamando a si mesmo de Anatar, Senhor das Dádivas, e alegando ser um emissário dos Valar, chegou a Eregion e ofereceu seus conhecimentos aos Gwaith-Myrdain, a sociedade de artífices de Eregion, que logo caiu no seu papinho. Por isso chamamos aqui no canal de Senhor do Papinho. E sob a orientação e instrução de Anatar, Celebrimbor e os Gwaith-Myrdain fizeram vários anéis, tanto menores quanto maiores em poder. Os anãos do povo de Durin acreditavam que foi o próprio Celebrimbor e não Sauron
quem deu um dos anéis de poder ao rei Durin III, que reinou em Khazad-dûm. Usando o conhecimento adquirido com Anatar, Celebrimbor também criou sozinho os 3 anéis de poder dados aos elfos. Eram os mais poderosos dos anéis, com exceção do Um Anel. Esses 3 anéis dos elfos permaneceram imaculados, pois foram forjados por Celebrimbor apenas, e a mão de Sauron nunca os tinha tocado. Contudo, eles também estavam sujeitos ao Um. Só lembrando que tem vídeos aqui no canal sobre os 3, os 7, os 9 e o Um Anel de Poder, em que eu explico mais detalhes sobre eles. Depois assistam, eu vou deixar o link na descrição. Então Celebrimbor chamou os 3 anéis dos elfos de Vilya, Anel do Ar, Narya, Anel do Fogo, e Nenya, Anel da Água. Por volta de 1600 da Segunda Era, Sauron secretamente forjou o Um Anel na Montanha de Fogo, o que o capacitaria a governar a Terra-média ao reivindicar o domínio sobre todos os anéis de poder e os seus portadores. No entanto, quando Sauron colocou o Um Anel com a intenção de dominar as vontades daqueles que usavam os anéis menores, instantaneamente os elfos ficaram cientes dele e de suas intenções, e em raiva e medo tiraram seus anéis. Quando descobriu a existência do Um Anel, Celebrimbor foi a Lothlórien falar com Galadriel, que o aconselhou a esconder os 3 anéis dos elfos, a jamais usá-los e a dispersá-los longe de Eregion, onde Sauron acreditava que estivessem. Foi então que de Celebrimbor ela recebeu Nenya, o Anel Branco, e pelo seu poder Lothlórien foi fortificada e embelezada. O Vilya e o Narya foram enviados por Celebrimbor para Gil-galad e Círdan, Senhor dos Portos. Posteriormente, o Vilya foi dado a Elrond e o Narya a Gandalf. Sauron veio contra eles em guerra aberta, exigindo que todos os anéis lhe fossem entregues, e atacou Eregion em 1695 da Segunda Era, devastando o reino. Sauron chegou à casa dos Mírdain, onde estavam suas forjas e seus tesouros, e Celebrimbor, desesperado, enfrentou Sauron ele mesmo na escadaria da grande porta dos Mírdain, mas foi agarrado e feito prisioneiro, e a casa foi saqueada. Lá Sauron apossou-se dos 9 anéis e de outras obras menores dos Mírdain, mas não conseguiu encontrar os 7 e os 3. Então Celebrimbor foi torturado e Sauron descobriu por ele a quem haviam sido confiados os 7. Isso foi revelado por Celebrimbor porque nem os 7 nem os 9 tinham tanto valor para ele quanto os 3. Mas como Sauron não conseguiu saber por Celebrimbor sobre os 3 anéis, mandou matá-lo e numa fúria sinistra voltou à batalha, levando como estandarte o corpo de Celebrimbor suspenso no mastro, trespassado de flechas de orcs. Assim morreu Celebrimbor em 1697 da Segunda Era, o último descendente direto da linhagem de Fëanor, com a possível exceção de seu tio Maglor, de quem não se sabe o paradeiro. Celebrimbor significa punho de prata em Sindarin, do adjetivo Celebrin, prateado, não com significado feito de prata, mas semelhante à prata em coloração ou valor. Paur significa punho, muitas vezes usado com o significado de mão. A forma quenya do nome era Telperinquar. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. E eu também gostaria de fazer um convite: torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. E só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis. E também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como essa camiseta do Gandalf aqui. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.